Amém? Coloque no telão, e você que tem Bíblia, eu vou ler na versão Almeida, Revista Atualizada, que é a que eu gosto. E se você não tem Almeida, Revista Atualizada, na versão que você está nela, Mateus capítulo 5, leremos apenas alguns versículos, do 13 ao 16. O nosso tema é a igreja como agente transformador da história. A igreja é você. Mateus 5, versículo 13, se você já achou, ficaremos em pé em reverência à palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia colocam debaixo de um alqueire, mas no velador, e assim a ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Espírito de Deus continua falando conosco, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Todos nós temos a consciência que nós, uma vez iluminado pelo Espírito Santo de Deus, nós somos referência para uma sociedade que está em caos. Nós sabemos que a igreja, que é você que está sentado e eu que estou aqui em pé, nós igrejas, nós somos chamados para sermos diferentes e fazermos um referencial de diferença e levarmos esperança ao mundo que está sem esperança. E uma vez que nós pegamos a palavra de Deus, trazemos a palavra de Deus para o nosso coração, independente da nossa mente humana, ou da nossa voz carnal, falar dentro de nós, que não vai dar. Se a palavra de Deus falar para você que vai dar, certo? Porque a palavra de Deus, ela não pode e nunca ficará sem ser cumprida. Então nós precisamos entender que a igreja não é essa placa Igreja Evangélica Vida. A igreja é a resposta para um mundo que está sem resposta. Nós podemos dizer, sem medo de errar, que o mundo está perdido, mas a resposta para o mundo é eu e você, é a igreja. Nós somos a resposta para esse mundo e nós somos chamados para levar essa resposta ao mundo que está vivendo um caos. E o nosso Deus está nos convidando, todos nós, a morarmos eternamente nas mansões celestiais. O grande problema de Satanás é que ele não morará mais na mansão celestial. Ele já está condenado ao lago de fogo eterno. E tudo que ele puder fazer para impedir você de ir para as mansões celestiais, ele vai trabalhar para tentar impedir. E nós, como igreja de Cristo que estamos aqui, recebemos da parte do Senhor a responsabilidade de sermos agentes transformador em uma sociedade que está sem esperança. Cabe a nós, eu e você que estamos sentados aqui ouvindo essa palavra, levar essa palavra de esperança para os que estão precisando de esperança, de um milagre, de um toque da parte de Deus. E o agente que Deus vai usar é eu e você.
Mas Deus não vai usar nós, carrancudo, pregando o evangelho. Se você não crê, você vai para o inferno, como ministrou a escola dominical para nós hoje o pastor João Marcos. Deus vai usar nós sereno, equilibrados, amoroso, pessoas que fazem diferença em uma sociedade que está perdida. Então nós precisamos entender que a igreja, ela é relevante em um mundo que está sem direção, e essa falta de direção não é na cidade que nós moramos, não é no estado que nós moramos, não é na nação que nós moramos, é no mundo inteiro. Mas Deus vai nos trazer num alinhamento com Ele e com a sua palavra. E quando nós olhamos para a sua palavra, Ele nos diz lá em Tiago que a amizade desse mundo é inimiga de Deus. Ele diz para nós que quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, e que nós precisamos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Então, quando Deus está dizendo para nós que o sistema do mundo é maligno, Deus está nos orientando a nós continuarmos vivendo no mundo. Foi nos falado hoje aqui em João 17, Jesus não falou para nos tirar do mundo, mas para nos guardar do sistema. E a maneira de nós nos guardar do sistema é nós ficarmos incorporados, possuído pela palavra de Deus. Uma vez que nós ficamos possuídos, incorporados pela palavra de Deus, independente do sistema ser maligno, o nosso coração estará fortalecido para resistir ao diabo e resistir ao seu sistema. E quando nós olhamos para a palavra de Deus diz: como eu vou conseguir vencer isso? Como eu vou andar nisso? Lá em 1 João, Jesus diz assim: eu conheço os que guardam o meu mandamento e os que não guardam os meus mandamentos, mas quem guarda os meus mandamentos, quem guarda as minhas palavras, este é aquele que está guardando, é aquele que faz a minha vontade. Então ele deve andar como eu andei. Como que Jesus andou? Curando, sarando, recuperando pessoas que estavam sentindo-se excluídas da sociedade, levando a esperança. E cabe a nós fazer o quê? A mesma coisa, levar ao mundo a esperança que esse mundo precisa. E quando é que nós, como igreja, vamos fazer esse referencial? Vamos fazer essa agência transformadora? Está lá na palavra dele em Romanos 12: não conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Quando nós não conformamos com esse mundo, quando nós não conformamos com esse sistema, nós renovamos a nossa mente através da palavra de Deus. É esta palavra que faz de mim e de você uma pessoa diferente. Os seus problemas não ficarão diferentes. Os problemas que você tem são os mesmos, mas a maneira como você vai encarar cada um deles será totalmente diferente, porque você não vai ficar ansioso ou ansiosa, você não vai ficar perturbado, você não vai ficar atribulado, porque você vai confiar: estou vivendo uma fase, e essa fase na minha vida, ela vai passar. Ela tem que passar. E ela só vai passar se eu alinhar-se com a palavra, se eu acreditar na revelação da palavra e não olhar a circunstância daquilo que eu estou vivendo. Então nós precisamos entender que quando nós entendemos que não é para conformar com esse mundo, mas transformar através do evangelho, através da sua palavra, eu preciso entender: a igreja
não tem que imitar o mundo para atrair pessoa. A igreja precisa ser um agente transformador de pessoas, e as pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos diferentes. Então dá vontade de ir na igreja que aquele irmão, aquela irmã frequenta, porque ela é diferente. Eu tenho visto a mudança na vida daquela pessoa. E qual mudança? Uma mudança diferente, uma mudança aonde, sem palavra, o evangelho hoje precisa ser sem palavra. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos diferentes, e muitas vezes sem palavra. O nosso testemunho precisa falar mais alto. E quando o nosso testemunho fala mais alto, o papel da igreja é restringir, ou seja, limitar a corrupção do mal. O mal tem avançado, mas é papel da igreja restringir, limitar, fazer com que o mal se recue. E para isso nós temos que ser sal. Para isso nós temos que experimentar o joelho no chão, a cara no pó, a consagração, o jejum. Do contrário, não seremos diferentes. Nós temos que pagar um preço, porque a igreja é sal da terra. A igreja preserva da corrupção. A igreja dá sabor à vida. A igreja provoca em mim e você sede de Deus. Quando nós estamos na casa do Senhor, é incendiado dentro de nós algo novo e diferente. Por mais que nós temos milhões de vídeos de pregadores maravilhosos no YouTube, nosso culto mesmo é gravado e vai lá para o YouTube. Mas nada no mundo vai comparar com você estar dentro da casa do Senhor, recebendo uma palavra na casa do Senhor. Há uma unção diferente, há algo diferente, há algo que a gente não consegue nem se explicar. Aquilo que acontece conosco dentro da casa do Senhor. E a igreja é o grande instrumento de Deus para o freio moral deste mundo corrompido. Quando nós olhamos a igreja e o seu papel positivo na transformação do mundo, nós vamos ver que a igreja é o quê? A igreja prega o símbolo da verdade. Nós trabalhamos a verdade. Nós lutamos contra, não existe meias mentiras. Não, eu falei isso só para ajeitar a situação. Não existe. Ou nós somos a verdade do fato, ou nós mentimos. Mas a igreja prega a luz da verdade. A igreja prega a luz da pureza. A igreja prega a luz da vida. A igreja prega a luz da direção, ou seja, a estrada. A gente tem direção, sabe por quê? Porque a gente sabe para onde a gente está indo. Nós sabemos o que está acontecendo conosco hoje e sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Nós sabemos que a qualquer momento, dentro da vontade soberana de Deus, Ele vai nos levar para a eternidade, para algo glorioso, para algo eterno. Mas aqueles que estão rejeitando essa verdade irão para a eternidade da condenação eterna, fogo e enxofre eternamente. E não diga lá que a igreja foi culpada. Se você estava dentro da casa de Deus, ouviu tudo isso e não tomou posição. Nós nos tornamos culpados do que está lá fora, que nós não temos pregado o evangelho, não temos evangelizado, não temos trazido para eles o despertamento da responsabilidade que eles têm de assumir uma posição com Cristo ou rejeitar a Cristo. Nós precisamos entender
que a vida nossa, o exemplo nosso, é mais importante do que a nossa atividade. Nós precisamos entender que, como igreja, pode tornar-se um agente de transformação da história. Como nós podemos tornar um agente transformador da história? Quando você olha para as sagradas letras, como está escrito lá em Timóteo: tu, porém, meu filho Timóteo, permanece naquilo que se aprendeu desde a sua infância, as sagradas letras, e você passa a outros aquilo que eu te ensinei. Nós precisamos aprender e passar a outros aquilo que Deus nos ensinou, e trazer para esses outros, que são milhões. A seara está grande, a seara está madura, a seara falta trabalhadores, e esses trabalhadores que Deus precisa, olha para o seu irmão do lado e fala para ele: é você. Pode falar para ele, pode apontar o dedo, fica à vontade. Alguém aponta o dedo para Jesus aí. Isso, é você. Como a igreja pode se tornar um agente transformador? Sabe o que Deus diz na palavra? Não me envergonho do evangelho, pois é poder de salvação de todo aquele que nele crê. Nós não podemos envergonharmos do evangelho. Nós temos que testemunhar que somos evangélicos, que cremos na palavra, e falarmos do evangelho. Ontem eu estava no velório. Eu gosto muito de velório, tem muitos visitantes, os visitantes vão se escandalizar, mas fique sabendo, eu sou um homem que gosto de velório. Amo muito mais velório que o churrasquinho. Nada contra o churrasco, mas gosto de velório. Ah, mas você é doido, pastor? Não, o problema é meu, eu gosto de velório. E ontem eu estava no velório. Eu gosto de ver o morto lá, no caso era uma mulher. Eu gosto de ver o morto e olhar para ele e lembrar: a qualquer momento você vai, Luiz Carlos, o caixão não tem gaveta, Luiz Carlos. Essa voz está falando dentro de mim, em todo o velório. Igreja, entenda uma coisa. E nisso eu estava 1 hora cavando uma oportunidade com o rapaz de falar do evangelho com ele. Eu falei com ele 40 minutos. No final ele terminou dizendo para mim: pastor, a vida é um ciclo. A gente sobe, a gente desce, sempre foi um ciclo. Está difícil hoje, mas a gente vai subir de novo, vai descer de novo. Aí no final eu falei assim: ele não entendeu nada. Mas aí eu fiquei quieto, porque eu já tinha feito o meu investimento máximo naquele momento. Mas são oportunidades. Eu não deixei de mostrar para ele. Nós precisamos entender que nós temos que cavar a oportunidade. E para mim cavar a oportunidade, o texto está dizendo em Romanos 1,16: não me envergonhe do evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E como vão crer se eu não abrir a minha boca e pregar? Como não vão crer se você não abrir a tua boca e pregar? Agora, para você pregar, você não vai levar tapinha nas costas, você vai levar soco, pontapé, maus trato, desfazer de você. Quem está disposto? Aqui na cruz, a palavra de Deus diz que ele morreu por amor a mim e você. Aqui na cruz, diz que ele não se envergonhou de nós, ele deu a sua vida por nós. Por que nós não podemos ser desfeitos por alguém o tempo todo? Nós precisamos aprender que a igreja, como agente transformador, ela precisa ser diferente. E quando você se dispuser a ser diferente, você vai precisar dar sua cara a tapa muitas vezes. E às vezes numa semana. Mas é desta maneira que nós alcançaremos como igreja os que estão lá fora. É dessa maneira que nós vamos fazer diferença nessa sociedade. E eu e você precisamos entender. Gálatas 1,7 diz que não há outro evangelho, senão que alguns nos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Há muitos pervertendo o evangelho da renúncia, o evangelho do sacrifício, o evangelho da dor. Mas é o evangelho que salva, é o evangelho que dá paz, é o evangelho que dá alegria, e é o evangelho que te leva para o céu. Você pode bater palma para o Senhor? As palmas é maravilhoso, que tiver alguém cochilando, ele acorda na hora. Você está entendendo o que eu estou falando?
Nós precisamos entender que é esse evangelho. É esse evangelho que nós estamos falando, que nós precisamos pregar, que nós precisamos valorizar. Esta é a igreja que transforma. Quando a igreja deixa de ser agente de transformação, presta atenção nisso. Quando a igreja passa a confundir o evangelho, quando ela entra num mero comportamento legalista. O cristianismo não é apenas mudança de tipo, não é verniz de fachada, não é produzir crentes em série, não é usar o mesmo estilo de roupa e de cabelo. O cristianismo, ele entra dentro de nós e nos transforma de dentro para fora. E aí sim você vai ver realmente que esse ou essa é uma referência. Quando a igreja deixa de ser agente, muitas pessoas tornaram crentes. Hoje eu sou crente, se isolam das outras pessoas, se trancam numa estufa, numa redoma de vidro, numa bolha espiritual e se tornam sal insípido. Podemos ver cristãos da Idade Média que isolaram em mosteiros, em convento. Eu, antes de conhecer Jesus, eu participei dos monges beneditinos por muitos anos, lá em Itajubá, Minas, onde eu sou. A gente fazia uma caminhada, saía de Itajubá de madrugada, nós dava acho que 15, 20 quilômetros, nem sei, chegava a de 3 horas da manhã para chegar às 7, 8 horas da manhã lá no mosteiro. Fiz isso muitos anos, eu acreditei. E aqueles homens que estão no mosteiro, e eu fiz parte disso, eles acreditavam que lá isolado, ele estava cumprindo o papel. Nós precisamos entender que este trabalho não transforma, porque nós não estamos na sociedade para alcançar a sociedade. Então nós estamos falando aqui, quando a igreja deixa de ser um agente transformador. Coitado daqueles homens, eles perderam anos de vida lá naquele lugar. Mas quem sou eu para falar alguma coisa deles? Eu estou só comentando para você poder entender. Quando a igreja deixa de ser agente transformador, quando ela confunde o evangelho com doutrinas sem vida, defende doutrinas certas e vive uma vida errada, são zelosos das tradições da igreja, mas vive na prática do pecado. Prega o que não vive, exige dos outros o que não pratica. E como a igreja pode se tornar um agente de transformação? Quando nós podemos ser um agente transformador? Quando nós vivemos como luzeiro do mundo. Quando nós decidimos caminhar, andar no caminho que o Senhor nos ilumina. A vida da igreja, ela precisa ter mensagem. A vida da igreja, ela precisa trabalhar a mensagem da cruz. A vida da igreja, ela precisa alcançar os não alcançados. E o evangelho mostra que Jesus alcançou Nicodemos, alcançou o paralítico de Betesda, alcançou Zaqueu, alcançou o leproso. Jesus quebrou os tabus ao evangelizar a mulher samaritana. Jesus nos mostrou o preconceito do cardápio, pão imundo, cidade dos bêbados. Jesus nos mostrou o preconceito racial, mulher samaritana, o preconceito cultural, ela era mulher, o preconceito religioso, ela adorava no Monte Gerazim, o preconceito moral, ela tinha vindo de 5 divórcios. Mas Jesus chegou ali e mudou a história daquela mulher de Samaria. Jesus chegou ali e mudou a história daquela cidade. Você pode dar um glória a Deus? Um aleluia! Deus quer mudar a nossa história.
Mas para Deus mudar a nossa história, Ele precisa que o meu e o seu coração esteja aberto ao maior exemplo de evangelho. E o maior exemplo de evangelho foi Jesus. Ele nos mostrou e Ele quebrou todas essas dificuldades. Jesus usou vários métodos. E a pergunta para você nessa noite: qual é o método que você tem usado? A pergunta do Espírito Santo para você nessa noite: quantas almas você ganhou em 2022, que está recente, já que 2023 a gente está só no mês 4. Se nós estamos falando nessa noite, pelo Espírito do Senhor, que a igreja precisa ser agente de transformação na história do Brasil, na história de Calçado, ou na história da sua cidade, que tem pessoas visitando hoje, pode ser de outra cidade. O que fazer, como fazer e o que está faltando em nós, porque quando nós olhamos a evangelização, nós olhamos o Paulo evangelizando na prisão. O Paulo aproveitou a prisão e ganhou toda a guarda pretoriana. Uma boa notícia para você de 90 anos, de 80, de 70, se é que tem alguém aqui com 90 anos. No evangelho não se aposenta. Ninguém que está no evangelho fala: estou aposentado, agora não falo mais nada. Não falo mais nada, está pecando. Evangelho não tem aposentadoria. Você só vai aposentar depois que você for para o céu, porque lá sim você não vai fazer mais nada, você vai ser dirigido pelo Senhor. Mas enquanto nós estivermos nesse corpo e tiver saúde, nós não estamos aposentados. Salvo se você está doente, está enfermo, está com mal de Alzheimer, que fala, né? Não sabe o que está fazendo, esquece tudo. É claro que tem as suas limitações, mas se você é uma pessoa saudável, com mente saudável, você pode ter 90 anos que você não está aposentada. Você não está aposentado. Você precisa trabalhar no reino, investir em alma, ganhar alma para o Senhor, porque esse é o papel da igreja. Não é dessa placa, não é desse templo onde a gente está. O nosso papel: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. O nosso papel é levar o evangelho, seja via rede social, WhatsApp, seja o que for, mas o corpo a corpo é o mais forte, é o dia a dia. A gente precisa entender, e o Paulo usou esse método. Nós estamos usando agora, ensinando publicamente de casa em casa. Essa igreja trabalha com grupos pequenos, que chamamos de células. Também nas casas a gente tem alcançado as pessoas que não gostam inicialmente de vir à igreja, mas vai na tua casa, vai ao vizinho, vai na tua casa. E lá ele vai aprendendo, vai sendo ensinado para ele a respeito do evangelho. O que vai acontecer com ele? Ele vai acabar indo, mais tarde, provocado pela sede do evangelho, ele vai numa igreja local, seja nossa ou seja em outra, não importa. O importante para nós é que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Quando a igreja se torna um braço estendido de Deus para a prática do bem, essa igreja, ela é pioneira na transformação de uma sociedade. Nós precisamos entender que a libertação da mulher dos preconceitos, a restauração da dignidade da criança, a restauração da dignidade da mulher, a libertação dos escravos, a quebra de preconceito, tudo isso você vai encontrar na igreja, porque nós sabemos na palavra de Deus, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você pode ver que o sistema é maligno, e a única forma de nós sairmos do sistema é irmos para a igreja. Ah, mas a igreja tem regras. Mas é claro que tem. Aonde que você trabalha numa empresa sem regra? Aonde você vai para uma escola sem regra? Aonde você vai para uma universidade sem regra? Tudo tem regra. A doutrina de Cristo é regra. Ela tem, mas ele diz na sua palavra que a sua doutrina não é pesada.
Nós aprendemos na igreja, termos coragem. João Batista denunciou o adultério do rei Herodes. Jesus chamou Herodes de raposa. Os apóstolos ensinaram a obediência ao poder civil tem limite. Se obedece até onde tem um limite. Tiago denunciou a ganâncias, os fraudes. Amós denunciou juízes que vendem sentença. Olha como é que está o mundo hoje. Olha como é que está o sistema de sentença hoje. Olha como é que está a corrupção no mundo hoje. É o sistema. Mas esses homens tiveram coragem de denunciar o sistema. Nós precisamos ter coragem de denunciar o pecado. Nós só vamos ver o avivamento tão sonhado acontecer quando nós tivermos coragem de apontar, não com apontamento de dedo de crítica, mas com apontamento bíblico. Irmão, irmã, isso aqui está errado. Nós precisamos mudar isso. A igreja precisa, nós, igreja, nos posicionar diante dos demandos da lei moral. Nós temos visto como que a imoralidade, e eu não quero entrar nessa área, que seria uma área política, como que a coisa se corrompeu tanto, todo o sistema, valores de família, está tudo invertido. E só a igreja de Cristo é que vai preservar os valores da família. É que estaremos juntos, firme, batendo nos valores da família. E o que a igreja deseja é fazer, é transformar famílias. É nós transformar, se você é de outra cidade, lá na sua cidade, bairros. É influenciarmos São José do Calçado, o Estado do Espírito Santo e o Brasil. Que instrumento nós temos nas mãos para fazer isso? Qual o instrumento que nós temos na mão para fazer isso? E o que não estamos fazendo e precisamos fazer? O que precisamos deixar de fazer e o que precisamos fazer? Isso depende de você ter entendido essa mensagem. A palavra do Senhor nos revelou que eu e você somos sal da terra. Nós estamos aqui para salgar. Nós estamos aqui para trazer esperança. Nós estamos aqui para trazer mudança. E para nós trazermos essas mudanças, nós precisamos sonhar e trazer esse sonho para o coração de influência, da multiplicação do poder do Evangelho para essa juventude que precisa de sonhar. Nós precisamos sonhar em sermos uma agência de transformação, lá no hospital, lá na prefeitura, lá no supermercado, lá no comércio, lá na indústria que vai abrir aqui, né? Vai abrir 2 aí. Sabe, nós precisamos sonhar. E eu há quase 30 anos atrás, eu tinha 11 células em horários diferentes, numa mesma semana, autorizado pela diretoria da empresa que eu trabalhava, chamada Excelsa, hoje é EDP. E eu fazia 11 reuniões semanais, dentro da empresa. Hoje é na sala tal, hoje é na sala tal, tudo reunião de 10 minutinhos. Mas eu era ali um agente influenciador. E nós precisamos cavar a oportunidade de sermos agente influenciador, aonde nós estamos. Eu e você, precisamos ser diferente. Nada na pressão, nada no errado, com legalidade, autorizado pelo ambiente onde você trabalha. Se o seu coordenador, o seu chefe achar que pode, com certeza ele vai te liberar para fazer uma reunião de 5 minutos. E você verá a diferença que faz. Eu fiz isso há quase 30 anos atrás. E fiz isso até sair das céus. Quando eu saí, eu senti naqueles grupos a referência do que eles falaram, o quanto aquilo foi importante para eles. Mas você sabe o que eu enfrentei lá dentro da mesma empresa que eu trabalhava? Alguns crentes
apontaram o dedo e falaram, lá não era pastor, né? Era Luizinho. Luizinho, esse banner no seu carro escrito "Há poder no nome de Jesus", era um palho preto escrito em amarelo, fundo amarelo e vermelho. Você não acha que você está querendo aparecer, não? Você não acha que está envergonhando o Evangelho? E já vai para quase 25 anos que todos os carros meus têm aquele banner. O Siena já está 11 anos com aquele banner. Sabe, querido, não é querer aparecer, é querer ser evangelho, é querer testemunhar o poder de Deus. Eu não faço isso para agradar ninguém, nem meus filhos. Eu faço isso porque Deus gerou no meu coração. Ele me tirou do lamaçal do pecado, Ele me tirou do fundo do poço, e Ele me resgatou, e eu preciso honrar Ele até o dia que Ele me levar embora. Se amanhã Ele me der a oportunidade de vender esse carro que eu estou com ele há 11 anos e tirar um zero, você pode ter certeza que antes dele ter a placa do carro, eu passo primeiro numa adesivagem e mando escrever bem grande, do mesmo tamanho que está. Porque eu creio que há poder realmente no nome de Cristo. Este nome mudou a minha vida e a minha história. E Ele também pode mudar a sua vida e a sua história. Mas você precisa sonhar em ser um agente transformador da sociedade. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Talvez você entrou aqui nessa noite e ouviu tudo isso e sente no seu espírito, não movido por ninguém, o Espírito Santo ministrou ao seu coração que você precisa sentir mais o sabor desse sal. Você precisa sentir essa graça de ouvir a voz do Espírito Santo e ser tocado, movido por Ele. E com certeza o Espírito Santo quer fazer isso com você, fazer de você um agente transformador, algo novo e diferente que você ainda não experimentou. E eu quero desafiar você, sabe, 30 metros, talvez lá aqui, 25 metros, não sei. Eu quero desafiar você, quando a gente sai do lugar que a gente está e vem até o altar, não é religião. O altar santifica o ouro e o ouro não santifica o altar. Então entenda o seguinte, é o altar que santifica. A sua atitude de sair do teu lugar e vir até aqui no altar, você não vai falar nada com o pastor, você vai falar para Deus: Senhor, eu quero ser sal que salga. Eu quero fazer diferença na minha família, na sociedade, na cidade que eu moro. Se tem alguém que sente essa vontade no seu espírito, eu quero desafiar você a sair do teu lugar e vir no altar agora. Colocar-se diante de Deus dizendo: Senhor, eu quero ser sal. Se você já sente que é sal, que você sente que está bem, fique à vontade. Mas se tem alguém que sente esse desejo no seu coração, eu quero desafiar você a estar aqui. Se não tem ninguém que precisa mais desse sal, eu quero fazer o segundo apelo. Você está aqui, ouviu essa palavra, ouviu falar do céu, ouviu falar do inferno, ouviu falar da condenação, ouviu falar das mansões celestiais, mas você ainda não tem a certeza da sua salvação. Eu quero convidar você a orar, não em silêncio, tem que ser em voz auditiva, pode ser bem baixinho, às vezes nem a esposa do lado vai escutar, mas o inimigo tem que escutar que você está orando. Eu quero convidar você a entregar-se ao Senhor. E você diga para Ele essa oração: pastor, é apenas um introdutor, você que vai falar com Deus. Diga: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me salvar. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. E agora diga seu nome completo para Ele. Se alguém que fez essa oração com sinceridade no seu coração, entregando a sua vida para Jesus, levante uma das suas mãos, por favor.
já vi lá atrás. Essas pessoas que levantaram a mão, faz um esforçozinho de vir até o altar, por favor. Quem levantou a mão, faz um esforço de vir até o altar. Não fique preocupado com os outros. Pode vir, Caio. Você está preocupado por quê, filhinho? Você levantou a mão. Aqui é 2 segundos, vocês voltam para o lugar. Se tem mais alguém que levantou a mão, aproveita a chegada desses 3. Você pode talvez no seu coração questionar. Às vezes uma pessoa está na igreja há tantos anos. Vamos citar um exemplo, a irmã Lourdes que está aqui. Eu quando aceitei Jesus, eu fui para o altar, talvez umas 50 vezes, eu não tinha certeza da minha salvação. Você pode estar na igreja há 30 anos e não ter certeza da sua salvação. Por isso, às vezes você vê uma pessoa antiga de igreja vir no altar, porque não tem certeza. E nós vamos orar por esses 3 que estão aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos abençoar a vida desses 3. Pedir ao Senhor Espírito Santo que os conduza como agente transformador da história, na vida deles e na vida da sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda suas mãos para frente para receber a bênção. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo os levem em paz. E toda a igreja diga... Não.